Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje nós começamos mais um novo livro da Bíblia, o livro do profeta Naum. Hoje nós vamos estar lendo hoje por completo, né, meu amor? Sim, esse é um pequeno livro, são apenas 3 capítulos curtos. Nós queremos que você participe conosco dessa meditação, acompanhando a leitura de Naum, capítulos 1, 2 e 3. E também queremos orar pela sua vida, pela sua família e por essa nova semana que estamos iniciando. Nós colocamos o propósito de ler o restante da Bíblia, o restante do chamado Antigo Testamento até o finalzinho desse ano, e já agora aproximando o final de outubro, nós estamos felizes em poder avançar com essa leitura. Hoje nós vamos então ler Naum. Restam ainda alguns poucos profetas, alguns livros, e nós estamos muito animados para essa reta final, conhecendo mais do coração de Deus, vendo o cuidado dele com o seu povo. E na leitura de Naum nós vamos observar que o Senhor é bom, uma fortaleza para aqueles que nele confiam. E Amém. Mesmo quando Deus está executando juízo contra os seus inimigos, o que Deus está fazendo é bom. Isso é boas novas para o povo de Deus. Vamos pedir então ao Espírito Santo entendimento e fazer essa leitura. Ao final, eu e a Rafa vamos orar pela sua família e por essa nova semana. Sim, então convidamos vocês a orarem conosco. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova semana, que nós sabemos, Pai, que o Senhor está conosco e o Senhor renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Então nós colocamos diante de Ti, Pai, essa nova leitura, esse novo livro que nós vamos ler por completo hoje e também, Pai, todas as nossas famílias e a nossa semana. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Começa dizendo assim, Naum, capítulo 1, advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Eucós. Então, todo esse livro que vamos ler, capítulo 1, 2 até o 3, é uma visão que Naum teve como uma advertência contra Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, um grande império que surgiu naquela região antes do Império Babilônico. Cerca de 100 anos antes, aproximadamente 100 anos antes, o profeta Jonas foi enviado para essa cidade, declarando que ela seria destruída. Mas o povo de Nínive creu na palavra de Deus, declarada pelo profeta Jonas, conforme nós lemos alguns dias atrás. E Deus se arrependeu daquela palavra e decidiu então não destruir a cidade. Poucos anos depois, menos de 100 anos depois, a maldade havia crescido, a injustiça, todo o engano sendo valorizado, como nós vamos ver nessa leitura, e Deus então decide destruir não apenas Nínive, mas retirar toda a influência do Império Assírio, para onde as 10 tribos do norte de Israel haviam sido levadas ao exílio. E Deus diz que assim como a Síria e Nínive fizeram com as nações ao redor, assim também seria feito com eles. Estava chegando o tempo do julgamento do Senhor. E nesse aspecto, Nínive e o Império Assírio, como vamos ver nessa leitura, é um exemplo do que o Senhor vai fazer com todas as nações, com todos os governantes e povos que utilizam da sua influência para o mal, para a injustiça, para a corrupção. Deus está observando e Ele vai julgar. E para o seu povo, aqueles que se refugiam nele, o Senhor manifesta a sua bondade, trazendo salvação e esperança. Amém. Então diz advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Eucós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Sim, o profeta começa declarando as palavras registradas em Êxodo 34. Primeira revelação, quem é Deus? Quais são as suas características? E mostra que Deus é longânimo, Ele não se ira facilmente. Ele é um Deus bom, mas que não permitirá que o injusto, que o ímpio passe desapercebido. Ele vai julgar todo ato de impiedade e de orgulho e de engano. O Senhor, Ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os rios se sequem. Bazã e Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham.
Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. Sim, a terra treme na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas despedaçam diante dele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele refugiam, mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, perseguirá os seus inimigos até as trevas, mostrando a promessa para aqueles que creem, mas o juízo para aqueles que estão não aceitando, aqueles que estão na vida, que rejeitando a promessa do Senhor, rejeitando quem o Senhor é. E como Tiago disse, esse povo de Nínive que estava no passado fazendo tantas coisas que desagradavam a Deus, quando o profeta Jonas, que se você acompanha aqui a live conosco, nós já passamos pelo profeta Jonas, quando ele declarou a palavra do Senhor, todo o povo se arrependeu. Eles oraram, eles jejuaram, eles se arrependeram e Deus não fez o juízo contra o povo naquele tempo. Mas pelo que nós podemos ver, agora está num novo momento do povo de Nínive, onde eles continuam nessa vida de erro, eles voltam a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, é como o Tiago disse, é uma boa notícia para aqueles que creem e confiam no Senhor, mas essa notícia não é tão agradável para aqueles que estão rejeitando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Sim. É boa notícia para o povo de Deus saber que Deus é justo e que ele não deixará impune o injusto. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejaram contra ele. A angústia não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que planeja o mal contra o Senhor, que trama perversidades. Assim diz o Senhor, apesar de terem plena força e serem numerosos, serão ceifados e destruídos. Embora eu tenha afligido Judá, não afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés daquele que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Sim. Ele declara nesse final do primeiro capítulo algumas palavras anunciadas pelo profeta Isaías, que viveu aproximadamente 200 anos antes de Naum. No capítulo 2 diz então, Naum 2, o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel. Embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. O escudo dos seus soldados é vermelho, os seus guerreiros se vestem de escarlate, os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de junípero, os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para o muro da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado: a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens, tomadas como escrava, batem no peito. O seu gemer é como o arrulhar de pombas. Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando. Parem, parem, gritam, mas ninguém sequer olha para trás.
Saqueiem a prata, saqueiem o ouro. Não há fim para a sua riqueza. Está repleta de todo tipo de objeto de valor. Devastação, destruição, desolação. O coração se derrete, os joelhos vacilam, os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões, o lugar em que alimentavam os seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os seus leõezinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava bastante para os seus filhotes e estrangulava animais para as suas leoas, que enchia sua cova de presas e a sua toca de vítimas? Eis que estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra sua caça e a voz de seus mensageiros jamais será ouvida. E agora uma lamentação por Nínive, que diz: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, e sempre fazendo as suas vítimas. Há estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros que atacam, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente que tropeça neles. Tudo por causa das suas ações desenfreadas, como uma prostituta atraente e mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Levantarei o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Jogarei coisas repugnantes sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era sua defesa, as águas o seu muro. Cuxe e o Egito eram a sua força ilimitada. Pute e Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada e levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir os destinos dos seus nobres, e todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada, irá esconder-se e buscará um refúgio para proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas serão como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa. Prepare a forma para os tijolos. Ali o fogo consumirá você e a espada a eliminará. Como gafanhotos devastadores, ela a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos migradores. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos do que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos migradores, e os seus oficiais como enxames de gafanhotos, que se ajuntam sobre os muros em dias frios. Quando o sol aparece, eles voam, mas ninguém sabe para onde. Ó rei da Assíria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem. O seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga e a sua ferida é mortal. Quem ouve as notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu sua crueldade sem limites?
Nessa palavra, mais uma vez, o profeta reafirma aquilo que o apóstolo Paulo coloca muito bem em Romanos 11, 21. Considerem a bondade e a severidade do nosso Deus. Uma mensagem completa do Evangelho não anuncia apenas que Deus é amor, que Deus é paciente, que Deus é longânimo, mas também deixa claro que Deus é justo e que Ele não deixará impune o culpado. É boa notícia para o povo de Deus quando nós lemos que o Senhor está julgando o inimigo e destruindo todo o poder do inimigo. Naum coloca nesses termos: Deus vai julgar aqueles que trabalharam, que planejaram e agiram contra o propósito de Deus. Então, quando nós lemos salmos imprecatórios, quando nós lemos nas palavras dos profetas o Senhor executando juízo e destruindo povos, ou mesmo quando nós lemos os apóstolos nos chamando a considerarmos sim a bondade e também a severidade de Deus, é porque quando Deus é severo, justo, Deus também é bom. E a mensagem é que tudo aquilo que vem contra o propósito de Deus na sua vida e na sua família será julgado pelo Senhor. Nosso sofrimento é temporário, ele tem um fim, porque o nosso Deus é bom. Ele é uma fortaleza no tempo da angústia. E ele conhece aqueles que nele se refugiam. Como diz em Naum, capítulo 1, verso 7. Vamos orar então, coloque diante do Senhor o seu coração, sua família, cada uma das suas causas. Eu e a Rafa queremos abençoar a sua vida, essa nova semana que estamos iniciando, e orarmos em concordância com seus motivos de oração e com as suas ações de graças também. Amém. Muito obrigado, meu Deus, pela sua grande fidelidade, por poder lembrarmos com cada capítulo que lemos das Escrituras Sagradas que o Senhor é bom. Sim, meu Pai. O Senhor é uma fortaleza no tempo da angústia, como diz o Salmo 40 também. O Senhor é aquele que mesmo na nossa fraqueza, mesmo quando os nossos pés afundam na lama, o Senhor nos levanta. Mesmo na nossa pobreza, o Senhor cuida de nós. Obrigado, o Senhor conhece aqueles que no Senhor se refugiam e aqueles que estão debaixo das suas asas, debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso, olharão apenas com seus olhos e verão o livramento do Senhor. Amém, porque o Senhor está conosco. Obrigado. Sim, e o Senhor Pai, cuida das nossas vidas, uma vez que nós escolhemos e reafirmamos a nossa confiança no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Obrigada, Socorro bem meu Pai, presente no dia da adversidade. Eu e a Rafa oramos por todos aqueles que estão conectados conosco agora, pela sua família. Oramos pelos motivos de oração que são apresentados diante do Senhor e pedimos que o Senhor contemple, meu Deus, a necessidade de cada um e traga uma palavra, um ânimo novo, uma esperança para confiar no Senhor, na certeza de que o Senhor julgará os nossos inimigos. E tudo aquilo que se levanta contra o teu propósito para as nossas vidas será destruído pelo Senhor mesmo. Sim, não Pai, precisamos nos irar, não precisamos lutar com as nossas próprias forças, porque o Senhor é aquele que luta em nosso favor. Obrigada, Entregamos ao Senhor as nossas causas. Pedimos que o Senhor envie cura para aqueles que estão enfermos. Sim, Pedimos que o Senhor envie prosperidade, provisão mais que abundante para aqueles que hoje têm uma necessidade, aqueles que buscam uma oportunidade de trabalho. Oramos por paz nos lares, que o Senhor envie a tua paz para as nossas famílias, para as nossas casas, Pai, de modo que o nosso lar seja marcado pela paz do Senhor, nos guiando em sábias decisões, nos dando o desfrutar dos teus planos, do melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Eu e a Rafa apresentamos ao Senhor cada motivo de oração e também cada ação de graças, juntamente com todos aqueles que estão orando conosco. E nós abençoamos esse homem, essa mulher, a sua família representada por essa pessoa que ora conosco, com uma bênção do Senhor sobre essa nova semana. Que seja uma semana de clareza, de avanços e de boas notícias. Que essa seja uma semana de paz, de prosperidade sobre a sua casa. Que o amor do Senhor e a fidelidade de Deus sejam provados sobre você e a sua família. É isso que nós oramos, Pai, e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito o seu dia, essa nova semana, que seja um domingo de paz e uma semana muito, muito abençoada. Sim, muito obrigado por participar conosco e por compartilhar também essa ministração com outros. Nessa semana nós vamos ler ainda o profeta Sofonias e o profeta Abacuque, 2 livros bem curtinhos, mas que trazem uma mensagem profunda, e nós queremos te convidar a meditar conosco e também compartilhar com outros para que sejam abençoados com esse tempo de reflexão na palavra de Deus e de oração pelas nossas famílias. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. Um abração e até amanhã.